Durante toda a sua vida, talvez você tenha acreditado que Júpiter é simplesmente um gigante gasoso, uma esfera turbulenta de nuvens, tempestades e cores que dançam ao redor de um núcleo distante. Mas e se eu te disser que essa imagem, repetida por décadas em livros, salas de aula e até documentários, está profundamente incompleta? Não apenas imprecisa, mas totalmente enganosa. Porque Júpiter não é somente gás, ele é líquido, e não um líquido comum, mas um oceano colossal, profundo e impossível, que mergulha em temperaturas tão altas que nenhum metal terrestre sobreviveria. Um oceano que se transforma em algo que não existe naturalmente na Terra. Um líquido metálico capaz de conduzir eletricidade como um mar vivo. Um planeta que muda de estado, muda de forma, muda de lógica. E abaixo de todas essas camadas de tempestades colossais, existe algo tão anômalo, tão difícil de reproduzir, que até hoje desafia nossos modelos mais avançados. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade sobre o maior planeta do Sistema Solar. Um mundo que contradiz tudo o que achávamos saber sobre planetas, atmosferas, núcleos e formação planetária. Prepare-se, porque, a partir de agora, nada sobre Júpiter será como antes. Então inscreva-se, curta, comente e compartilhe, porque o mistério foi apenas aberto e a revelação completa ainda está por vir. A história moderna de Júpiter começa com imagens simples, granuladas, quase tímidas, capturadas pela Pioneer 10 em 1973. Aquela primeira aproximação revelou faixas coloridas que pareciam pincéis gigantes passando sobre uma esfera viva. Mas, apesar de impressionantes, essas imagens eram apenas uma superfície, uma pele, uma máscara. Poucos anos depois, em 1979, a Voyager 1 deu ao mundo algo ainda mais extraordinário: o movimento. Pela primeira vez, conseguimos ver Júpiter respirando. Suas tempestades giravam como sistemas vivos. Seus cinturões se moviam em velocidades inimagináveis e sua grande mancha vermelha surgia como uma cicatriz eterna, girando há séculos, talvez milênios. Mas, quanto mais olhávamos, menos entendíamos, porque nada daquilo respondia à pergunta principal: o que existe lá embaixo? A teoria clássica dizia que o Sistema Solar nasceu de um disco de poeira, rochas e gases orbitando o Sol recém-formado. Pequenos fragmentos se chocaram, cresceram e, conforme alguns atingiram tamanhos cada vez maiores, começaram a atrair gases ao redor, acumulando atmosfera, até se tornarem planetas. Júpiter, nesse modelo, teria nascido de um núcleo sólido, denso, massivo, que capturou tanto gás que se tornou maior que todos os outros planetas juntos. No entanto, outra teoria ousada circulava entre alguns astrônomos. Uma teoria que parecia exagerada, quase absurda, mas que hoje merece atenção. Ela dizia que Júpiter não se formou como os outros planetas. Em vez disso, teria nascido como uma nuvem de gás separada. Uma esfera que não estava presa ao disco protoplanetário. Uma nuvem que colapsou sob seu próprio peso, como uma estrela que falhou em acender. Essa teoria não deixaria espaço para um núcleo sólido, apenas para camadas e mais camadas de gás comprimido até o limite do possível. Mas qual teoria estava certa? Nenhuma delas parecia combinar perfeitamente com as observações. Júpiter estava nos enganando, e ele continuaria nos enganando, até algo extraordinário acontecer. Em julho de 1994, o universo decidiu intervir. Uma coincidência tão improvável que parece roteirizada. Naquele mês, Júpiter foi atingido por um cometa, um evento tão raro que só acontece uma vez a cada 6.000 anos. Seu nome? Shoemaker-Levy 9. O cometa, ao se aproximar de Júpiter, foi rasgado pela gravidade colossal do planeta.
Em vez de um único objeto, dezenas de fragmentos, alguns com cerca de 2 quilômetros, seguiram em fila, como projéteis amaldiçoados, rumo ao gigante gasoso. E nós estávamos aqui para ver. O telescópio espacial Hubble registrava tudo da distância. Mas o destino reservou algo ainda mais impressionante. Uma sonda chamada Galileu, lançada anos antes e que havia passado longos períodos viajando pelo espaço profundo, aproximava-se de Júpiter naquele exato momento. Uma sincronia que nenhum planejamento humano conseguiria repetir. A Galileu testemunhou cada impacto, cada explosão, cada pluma subindo milhares de quilômetros acima do planeta. O maior impacto liberou energia equivalente a 300 milhões de bombas atômicas. A superfície atmosférica de Júpiter foi marcada por enormes manchas escuras, feridas temporárias que revelavam algo que ninguém esperava. Material das camadas internas estava sendo lançado para o espaço. E pela primeira vez, conseguimos vislumbrar o que estava escondido lá embaixo. O que a Galileu encontrou mudaria tudo. No meio dos detritos lançados ao espaço, a sonda registrou algo que não se encaixava nas teorias mais aceitas. Água. Muita água. Isso era inesperado. Estranho o suficiente para levantar suspeitas de que algo fundamental havia sido mal compreendido. Por que tanta água estaria presente nas camadas internas de Júpiter? Não deveria haver tanto material pesado assim. A presença excessiva de água era uma pista, um chamado para aprofundar a investigação. E assim nasceu a missão Juno. Lançada em 2011 e chegando a Júpiter em 2016, Juno carregava instrumentos projetados para examinar o planeta não apenas por fora, mas em profundidade, através de sua gravidade, seu campo magnético e suas emissões de micro-ondas. Era hora de descobrir o que estava escondido sob as nuvens. E quando começamos a descer pelas camadas superiores de Júpiter, percebemos rapidamente que estávamos entrando em um mundo completamente diferente de tudo que existe na Terra. As camadas externas de Júpiter são dominadas por tempestades violentas. Nas alturas, os cristais de gelo interagem com amônia, formando granizos lamacentos que sobem e descem como parte de um ciclo infinito. As nuvens eletrificadas liberam tempestades de raios que percorrem todo o planeta. A grande mancha vermelha, maior que a Terra, se projeta por centenas de quilômetros para cima, absorvendo luz ultravioleta que reage com compostos químicos para produzir sua cor intensa. Se você empilhasse 10 Everestes um sobre o outro, ainda não alcançaria a altura dessa tempestade. Mas essa camada que vemos, a camada visual, fotogênica, tem apenas 50 quilômetros de profundidade. Um verniz sobre algo muito maior. Porque, logo abaixo dessa superfície caótica, a temperatura começa a subir. A pressão começa a esmagar e o gás começa a se transformar. Imagine uma névoa tão densa que, ao descer, se torna líquida. Cada quilômetro abaixo das nuvens é como viajar para dentro de uma caldeira pressurizada. A energia se concentra, a temperatura aumenta. A gravidade aperta cada molécula até que ela deixa de se comportar como gás. A cerca de 1000 quilômetros de profundidade, o hidrogênio, o elemento mais leve do universo, completa sua transformação. Ele se torna líquido, um oceano vasto, profundo, inimaginável, o maior oceano do sistema solar. E isso é apenas o começo. A profundidade desse oceano é de 20.000 quilômetros, 2.000 vezes a profundidade dos oceanos da Terra. E quanto mais descemos, mais a pressão e a temperatura se tornam absurdas. Aos 10.000 graus Celsius e sob pressão milhões de vezes maior que a da Terra, o hidrogênio líquido muda novamente. Ele se torna hidrogênio metálico, um estado da matéria quase impossível de imaginar.
Não é sólido como aço, não é completamente líquido como água. É uma substância que conduz eletricidade de forma tão intensa que funciona como um dínamo gigantesco, criando o campo magnético mais poderoso de qualquer planeta do sistema solar. Essa camada de hidrogênio metálico tem 40 mil quilômetros de espessura, um oceano brilhante e caótico, onde elétrons se movem como correntes vivas, como rios de luz. E é aqui que começamos a enfrentar o maior mistério de todos. Porque, segundo a teoria clássica, abaixo do hidrogênio metálico deveria existir um núcleo sólido, uma esfera densa, compacta, cheia de ferro e rocha, algo parecido com uma mini-terra comprimida ao extremo. Mas não é isso que encontramos. As medições da Juno revelaram que o núcleo de Júpiter não é uma esfera sólida bem definida. Pelo contrário, ele é difuso, misturado, fragmentado. É como uma grande sopa densa de rocha, metal, hidrogênio líquido e hidrogênio metálico, tudo misturado sem fronteira clara. Nada separa um estado do outro. Tudo se mistura em gradientes profundos e anômalos. Mas a pergunta é, por quê? Uma teoria sugere que, no início do sistema solar, um planeta rochoso gigante, 10 vezes maior que a Terra, colidiu com o jovem Júpiter. A violência da colisão teria destruído o núcleo sólido e espalhado seu conteúdo, misturando tudo nas profundezas do planeta. Mas aqui está o problema. Simulações mostram que, após tal colisão, o núcleo deveria se recomprimir. Ele deveria se estabilizar. Ele deveria voltar a ser sólido. Mas isso não acontece em Júpiter. O núcleo permanece difuso, instável, espalhado. É como se o planeta guardasse uma memória turbulenta de sua própria criação, uma cicatriz que nunca se fechou. E isso não faz sentido. Não com os modelos que temos. Júpiter é uma anomalia, um pilar da nossa compreensão que, ironicamente, não se encaixa no que achamos saber sobre como planetas se formam. Júpiter é mais do que um planeta. Ele é um arquivo, um fóssil vivo, uma cápsula do tempo que carrega pistas sobre a história do sistema solar e, ao mesmo tempo, um enigma tão profundo que força a ciência a reconhecer suas próprias limitações. Quanto mais o estudamos, menos temos certeza. Seu núcleo não deveria ser assim. Sua estrutura não deveria existir. Seu oceano não deveria ser possível. Seu campo magnético não deveria ser tão forte. Sua formação não deveria ser tão complexa. Mas tudo isso existe. Júpiter é uma lembrança constante de que o universo guarda segredos que ainda estamos longe de compreender. E, quanto mais aprofundamos nossa visão, mais percebemos que a realidade é muito mais estranha do que qualquer teoria já escrita. Se esse gigantesco mistério te intrigou, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. Vamos continuar explorando juntos os enigmas que habitam o cosmos e descobrir o que mais o universo está escondendo atrás das nuvens.